Eu escutei uma voz falar comigo. Yo oí una voz que hablaba conmigo E falou em tom bem alto como eu estou falando. y habló bien alto y fuerte como yo le estoy hablando. São precisamente Son exactamente 23 horas 23 horas e 50 minutos. y 50 minutos. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, esta voz é do saudoso missionário Davi Miranda, contando uma revelação que ele teve da parte do Senhor sobre o relógio do fim do mundo, ou relógio do Apocalipse. Nessa revelação ele ouvia a voz do Senhor dizendo que faltavam apenas 10 minutos para a meia-noite. Mas por que eu estou trazendo isso nesse vídeo? É que esta semana, mais precisamente ontem, foi reajustado o relógio do fim do mundo. O que é isso? Eu vou explicar para você nesse vídeo e gostaria que você ficasse até o fim do vídeo para você compreender. É que parece que a ciência e a fé estão caminhando no mesmo sentido. Ainda que a ciência não admite que acredita em Deus, mas o que a ciência vem mostrando está relacionado com o que a palavra de Deus nos mostra. E eu vou mostrar para vocês também um texto bíblico que confirma tudo isso. Ontem, ao meio-dia, foi reajustado o relógio dos cientistas, que eles chamam de o relógio do fim do mundo ou o relógio do Apocalipse. E sabe quantos que faltam para a meia-noite nesse relógio? Eu busquei algumas notícias, você pode buscar também se você ainda não viu essa reportagem, só buscar aí no Google o relógio do Apocalipse ou o relógio do fim do mundo e você vai ver, são várias notícias falando sobre isso. Eu trouxe aqui um trecho de uma reportagem do jornal Estado de Minas que explica o que seria para a ciência esse relógio do fim do mundo. A lógica do relógio é: quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo estará também o mundo do seu fim. Este ano, o grupo de cientistas anunciou que estamos a 90 segundos do fim do mundo. Um fator importante para isso foram as ameaças da Rússia sobre usar armas nucleares contra a Ucrânia. A posição dos ponteiros do relógio é determinada por cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real dos eventos acontecerem. Entre eles estão guerras nucleares, doenças epidêmicas e mudanças climáticas. O relógio foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, quando os cientistas, entre eles o físico Albert Einstein, começaram a se preocupar com a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Inclusive, irmãos, nós estamos vivendo agora essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, e saiu uma reportagem também que os Estados Unidos já mandou arma lá para a Ucrânia ter mais poder contra a Rússia. Então, parece que uma coisa já está se juntando à outra, né? Quando a contagem começou, o relógio estava a 7 minutos da meia-noite. Com as tensões nucleares, o relógio chegou a marcar 2 minutos para o fim do mundo, em 1953. Com o fim da Guerra Fria, voltou a 17 minutos. No início desse século, com o avanço das mudanças climáticas e ameaças nucleares da Coreia do Norte, ele voltou a 2 minutos. Em 2021 e 2022, o relógio chegou a marcar 100 segundos por causa da Covid-19 e dos riscos de uma nova corrida armamentistas. E agora foi reajustado para 90 segundos, né, irmãos? Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus e com a visão que o missionário Davi Miranda teve? Na visão ou na revelação que o missionário Davi Miranda teve, ele questionava a Deus como era essa contagem desse relógio. E o Senhor dizia a ele que o relógio de Deus trabalha de acordo com
as almas que se salvam. O Senhor me falou claramente. Y ahí el Señor me habló bien claro, Como estou falando com vocês. como le estoy hablando a ustedes. Ele disse, meu servo, Él me dijo, mi siervo, o meu relógio trabalha mi reloj trabaja conforme a quantidade de alma conforme la cantidad de que almas vão se entregando ao meu filho Jesus. que se van entregando a mi Hijo Vão Jesús, sendo salvos conforme son salvos. desta maneira. Es de esta forma Meu relógio trabalha. en que mi reloj trabaja. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, de acordo com as pessoas vão sendo salvas, esse relógio vai adiantando. Então não é uma hora como a nossa, né? É num sentido espiritual, é de acordo com a vontade de Deus. E já esse relógio da ciência, dos cientistas, ele é baseado pelos acontecimentos, como nós lemos aqui. De acordo com o que vai acontecendo no mundo, e os cientistas veem que está aproximando a uma catástrofe do fim do mundo, uma catástrofe apocalíptica, como eles dizem, aí esse relógio vai sendo ajustado. Mas não parece que as duas coisas estão caminhando na mesma direção? Se você concorda comigo, comenta aqui nesse vídeo. Para mim, estão caminhando sim na mesma direção. Apesar de serem entendimentos diferentes, mas chega-se ao mesmo resultado. Até porque a palavra de Deus, em São Mateus capítulo 25, versos 5 e 6, Jesus disse assim, que como o noivo demorava, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Mas quando era meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo está vindo aí. E então elas se levantaram. Jesus estava falando da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas elas estavam todas esperando o noivo. E quando foi meia-noite, o noivo chegou. Vocês sabem que o noivo é Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Isso não significa, irmãos, que Jesus vai voltar à meia-noite. Mas a meia-noite aqui está simbolizando o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Ou seja, a meia-noite termina-se um dia, inicia um novo dia. Mas não é o dia que nós contamos no nosso calendário. É, na verdade, o fim de uma era. O fim da era da igreja na face da terra. Porque aí, a partir do momento desse casamento, que é o arrebatamento da igreja, a igreja inicia-se uma nova fase lá nas mansões celestiais. E para os que ficarem, inicia-se a grande tribulação. Então, esse vídeo e esta palavra é para nos despertar, para que estejamos alerta, porque se aproxima a meia-noite no sentido espiritual, e nós devemos estar alerta, devemos estar preparados para encontrar com o noivo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.